Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, vos cumprimenta, é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Uma boa tarde de salvação para todos os queridos irmãos e ouvintes. Hoje vamos com mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. E o estudo de hoje tem o tema Guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos ler a Palavra do Senhor, livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 14, diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oremos ao Senhor, maravilhoso e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo. Aqui estamos, meu Pai, mais uma vez, entrando em Tua santa presença. Eu agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, por estarmos aqui, ó Pai, para fazer a Tua vontade, para estar aqui aprendendo mais da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos guiar, meu Deus, neste estudo, e que nós possamos estar de coração aberto para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, através deste versículo, deste texto sagrado do livro de Romanos, capítulo 8, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo como seu guia e também como seu orientador. O Espírito Santo é o guia do cristão. Todos os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ler também o livro de João, capítulo 16. João capítulo 16 e verso 13 diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glórias a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele alertou, aos seus discípulos, louvado seja Deus, sobre a obra, do Espírito Santo, a obra do Consolador, que quando ele viesse, louvado seja o nome santo do nosso Deus, ele nos guiaria em toda a verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Mateus capítulo 23, versículo 10 diz assim: Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso mestre, Através do Espírito Santo, ele nos guia em toda a nossa maneira de viver. Aleluia. Mas nós temos que estar com o nosso coração aberto, voltado para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos nos dias de hoje têm endurecido seu coração, têm se rebelado contra Deus, e o Espírito Santo, ele tem se afastado de muitos cristãos.
para perder o Espírito Santo, né? O Espírito Santo se afastar de nossa vida é muito rápido, mas para tê-lo novamente, isso é muito difícil. E nós, como cristãos, devemos estar vigilantes a todo momento, né? E buscar a cada dia mais e mais a presença do Senhor, a tua graça, para que Ele não venha se afastar de nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui em Romanos também, capítulo 8, no versículo 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Louvado seja Deus. Então, a importância, né, de termos o Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito Santo procura não pecar, procura não fazer a vontade da carne, as concupiscências, né, os desejos carnais que não agradam ao Senhor. Louvado seja Deus. E a importância de nós, né, estarmos andando no Espírito. Louvado seja Deus, porque a carne, ela vai inclinar para as coisas da carne, a qual é a morte, né? Nos traz morte espiritual, quando nós estamos praticando as obras da carne. Louvado seja Deus. Essas obras nos traz morte espiritual. Por isso que muitos hoje, né, estão frios, estão sem força para caminhar, estão sem forças para orar, estão sem forças para jejuar, para ler a palavra do Senhor, porque estão mortos espiritualmente, porque têm deixado, né, o Espírito Santo de Deus se afastar. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, né, glórias a Deus, Ele nos guia. Louvado seja Deus, a praticar, né, as obras do Espírito. Louvado seja Deus, né, a qual são derramados sobre a vida do verdadeiro cristão. Louvado seja Deus, fruto do Espírito, né? Glórias a Deus, aleluia. Vamos ler também no livro de Salmos, Salmos capítulo 143, que diz assim no verso 10: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Louvado seja Deus. Aqui o salmista Davi, ele suplica a Deus, né, por proteção, por livramento. Louvado seja Deus. E ele confirma que o Espírito de Deus é bom. Glórias a Deus, aleluia. Então nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos ensinar a fazer a tua vontade, a andar nos teus santos caminhos, terra plana. Louvado seja Deus, aleluia. E aí o Espírito Santo, ele tanto guia, né, a igreja, glórias a Deus, como também guia individual, né, cada cristão nessa terra. Glórias a Deus. Vamos ler também Salmos 25. Salmos 25, capítulo 25 e verso 9. Guiará
guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Glórias a Deus. Então, para sermos guiados pelo Espírito de Deus, precisamos buscar mansidão. Louvado seja Deus. É impossível, um homem soberbo, um homem bruto, um homem ignorante ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele nos ensina, a sermos humildes e mansos como Ele foi nessa terra. Glórias a Deus. O Senhor, Ele guia, louvado seja Deus, os humildes, os mansos na sua justiça e no seu caminho. Glórias a Deus. Vamos ler o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 25 em diante. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o apóstolo Paulo disse aqui, louvado seja Deus, que não basta somente viver em espírito, temos que andar também no espírito. Louvado seja Deus. Então, em todo lugar que nós formos colocar os nossos pés, nós temos que estar, glórias a Deus, andando em espírito. Por quê? Porque Satanás, o inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos pecar contra Deus. Então ele vai lançar setas, vai lançar bandejas em certos lugares que nós formos, para ver se nós iremos cair nas tentações, Louvado seja Deus, para que nós venhamos perder o Espírito Santo. Então aqui o apóstolo Paulo, nesse texto aqui, a qual fala, glórias a Deus, sobre o fruto do Espírito. A vida de um verdadeiro cristão tem que ser guiado pelo Espírito. Temos que andar em Espírito, só assim nós não vamos, fazer a vontade da carne, cumprir as concupiscências da carne. Louvado seja Deus, aleluia. O Espírito Santo é o guia da igreja, é o guia individual do cristão e também é o guia de uma obra missionária. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele conhece as regiões mais necessitadas da pregação do Evangelho de Cristo. Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 6 ao 10. Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. A visão de Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho.
Glórias a Deus. Então, aqui nesta passagem, né, o Espírito Santo de Deus guiando, né, o apóstolo Paulo na obra missionária. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o Espírito Santo, ele impediu o apóstolo Paulo de pregar ali na Ásia e também em Bitínia, naquele momento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe, né, qual é o lugar, qual é a região, louvado seja Deus, ali a Macedônia é que estava necessitada naquele momento, né, naquela trajetória ali de Paulo. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o guia e orientador também na obra missionária de cada cristão. Por isso que muitos têm fracassado, têm naufragado nas obras missionárias, porque não têm, glórias a Deus, pedido, né, orientação do Espírito Santo. Então tem fracassado. Louvado seja Deus. Muitos têm feito obras missionárias e têm parado no meio do caminho, não têm tido grande êxito. Louvado seja Deus. Por quê? Porque tem deixado o orgulho, né, o eu, a soberba, a avareza entrar no coração e não tem deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar, os guiar. Louvado seja Deus. Em Atos também, capítulo 6, de versículo 26, glórias a Deus. Meus irmãos, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, vai dizer que, assim, o verso 1: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Louvado seja Deus. Aqui, do versículo 26 até o 40, o Espírito Santo de Deus, ele guiou Filipe até o deserto de Gaza para evangelizar um alto oficial da África. Louvado seja Deus, e as demais cidades da região. Então nós vemos o Espírito Santo de Deus, né, guiando os discípulos do Senhor na obra missionária. Ainda aqui em Atos capítulo 10, do verso 19, versículo 19 e 20 diz: E passando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, louvado seja Deus, aqui o Espírito Santo de Deus guiou o apóstolo Pedro até Cesareia para evangelizar a família de Cornélio. Louvado seja Deus. Ali, né, o apóstolo Pedro, glórias a Deus, ele teve que receber do Senhor essa visão
de confirmação para que ele fosse até Cornélio, porque por ele mesmo, né, pela carne dele, né, ele não queria ir. Louvado seja Deus. Ele até resistiu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, glórias a Deus, chegou um certo momento, né, que ele deixou o Espírito Santo de Deus o guiar. E ali ele obedeceu. Ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Assim somos nós. Cada cristão, é nosso dever ouvir, né, a voz do Espírito Santo, sermos guiados. Muitas das vezes nós deixamos de fazer algo, não é porque nós queremos, e sim porque estamos sendo orientados pelo Espírito de Deus a não continuar, né, com tal obra, ou somos guiados para sim continuar e não parar. Então o cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes muitos não compreendem o porquê aquela obra parou daquela maneira na vida daquele cristão, ou porque continuou, ou porque prosseguiu para uma outra rota, né? Mas é porque o cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos, né? Nós só podemos andar naquele lugar a qual o Senhor nos orientar, pisar. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, este é o nosso pequeno estudo da Palavra de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Para concluir, louvado seja Deus, o Espírito Santo, ele é o guia, é o orientador, né, dos filhos de Deus, é o guia e orientador da igreja. Louvado seja Deus, do verdadeiro cristão. Glórias a Deus aqui na terra. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Louvado seja Deus, embora nós nem merecemos, né? Louvado seja Deus a tua intercessão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, Ele intercede sim por nós. Ele fala conosco, o Espírito Santo de Deus nos chama, né? Louvado seja Deus, nos guia, nos orienta, nos revela. Louvado seja Deus, nos ensina, nos exorta. Ele nos consola naqueles momentos mais difíceis de nossas vidas, nos edifica e nos fortalece na nossa caminhada. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus.